Olá, nós somos do grupo Pet Mama, da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Realeza, e trabalhamos temos um trabalho de extensão, um projeto de extensão que é desenvolvido aqui na unidade hospitalar veterinária universitária, acerca do diagnóstico, prevenção e tratamento das lesões de mama em cães e gatos. Como uma atividade do nosso grupo, hoje a nossa aluna do mestrado de saúde, em saúde, bem-estar e produção animal sustentável da Fronteira Sul, a Letícia Maria dos Santos, ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre o uso de contraceptivos em cães e gatos, que é um tema de elevada importância e tem muita implicação na formação, no desenvolvimento dessas alterações mamárias, e aqui na região a gente tem um índice bem alto desses pacientes com essas alterações por conta desse hábito da população. Então, nós viemos aqui fazer alguns esclarecimentos e para isso eu passo a palavra à Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Então, hoje eu vou falar sobre o uso de contraceptivo em cães e gatos. Que geralmente é uma das escolhas, de muitos tutores para prevenção e para não ocorrer a gravidez de cães e gatos. Mas a gente vai falar sobre esse assunto um pouquinho, sobre os cuidados que nós devemos tomar. Então, começando sobre o sistema reprodutivo das cadelas e gatas. Sabe-se que são animais pluríparas, ou seja, elas têm um ou mais filhotes. E a sua gestação, ela é bem rápida, é de 60 dias, ou seja, 2 meses. O que isso faz com que cadelas e gatas podem ter diversos filhos, filhotes, durante toda a sua vida. Além disso, uma das características reprodutivas, pelo menos em cadelas, é o sangramento vaginal, que ocorre no proestro. Como também tem várias outras características, como odores, latidos, atrações dos machos, além de marcações de território, como também possibilidades de gestação indesejáveis. Então, essas características reprodutivas, elas não são tão aceitas pelos tutores, como também ela atrapalha bastante. Então, uma das formas para poder evitar esse tipo de ocorrência nas características do seu sistema reprodutivo é através da castração ou o que geralmente está ocorrendo, que é o uso de contraceptivo injetável, que é o mais comum, mas também tem o oral, Muitos tutores têm a dúvida e têm dó dos seus animaizinhos em relação à castração, tem medo por exemplo, de fármacos anestésicos, por ser também algo bem invasivo, e também outros tutores eles não têm poder aquisitivo, fazendo com que eles vão atrás de algum outro tipo de alternativa mais barata e um pouco mais simples. Como também muitos tutores eles não têm o conhecimento de como esses dois processos ocorrem, tanto a castração quanto o uso de contraceptivo injetável, fazendo com que eles escolham o que está com acesso muito mais fácil, que seria o contraceptivo injetável, que é vendido, às vezes, muito indiscriminadamente no Brasil, em pet shops, casas de ração e por aí vai. Esses contraceptivos injetáveis, eles são bases de progestina, ou seja, eles vão tentar mimetizar a progesterona e inibir o éstrogênio. O problema é que no Brasil, como isso é vendido indiscriminadamente, sabe-se que para esse tipo de utilização é necessário o cálculo de dose, como por exemplo também saber o peso do animal. Além disso, muitas bulas elas falam para ser utilizada 2 meses depois da gestação. E aí, o que acontece é que no histórico do animal não se sabe quando foi o último estro ou que período ele está para poder utilizar esses fármacos corretamente. Além disso, ela é necessário a prescrição do médico veterinário. E muitas vezes, muitos veterinários que conhecem esse tipo de fármaco sabem que ele não é muito indicado, pelos problemas, tanto efeitos brandos
quanto os efeitos graves que eles podem causar tanto para o animal quanto se ele tiver já em gestação, podendo levar ao aborto. Um dos sinais brandos que ocorre com o uso de contraceptivo injetável é o aumento de apetite, a obesidade e também alterações comportamentais. Essas características elas não são muito boas, uma vez que esse aumento de apetite leva à obesidade do animal. A obesidade traz problemas futuros para os cães e para os gatos, como também ele ajuda na predisposição também de neoplasia. E nas alterações comportamentais, elas não são anuladas, como por exemplo na castração. Agora, os outros problemas mais graves que eles podem ocorrer, um deles é a hiperplasia do endométrio, que pode levar à piometra. O que seria piometra? Seria uma inflamação uterina, um acúmulo de bactérias que gera bastante exudato, pus dentro do útero no animal, e isso também pode levá-lo à morte. Aneoplasias mamárias. Como é bastante dosagem de hormônios, ocorre também a hiperplasia das glândulas mamárias, gerando células mutáveis e gerando um tumor. Esse tumor ele pode causar metástase e também a morte do animal. Há também outros problemas que é desencadeado no decorrer do uso desse contraceptivo, independente do uso quantas doses esse animal já teve, como a hiperglicemia ou a acromegalia. Ainda na acromegalia, desenvolve outros problemas secundários também, a não indução de parto, hepatite, disfunção da adrenal e desordens do desenvolvimento e até mesmo as alterações dermatológicas. E todas essas alterações, independentes de ser ou brandas ou mais graves, elas comprometem o bem-estar do animal. Aqui é um exemplo de piometra, que nem eu tinha falado, que seria o aumento de acúmulo de pus dentro do útero, né? O uso de contraceptivo injetável, ele também causa esse problema. Então, aqui do lado esquerdo, temos dois úteros ilustrando. O útero do lado esquerdo mostra um útero como ele seria, né? E do lado direito, como o útero fica, né? Aqui nessa imagem é do útero normal, e aqui um útero com uma cadela com biométrica. Então, além dessa ocorrência ser muito ruim para a saúde dela, ela também sente muita dor. Aqui são os exemplos de neoplasias mamárias que ocorrem. Seriam esse aumento de volume, que também pode levar à ulceração. Ela também causa dor e também causa outros sinais clínicos, juntamente como síndromes paraneoplásicas, que seriam o emagrecimento, a anemia, entre outros, que também leva à morte do seu animalzinho. Com o uso desse contraceptivo injetável, faz com que você vá à busca de outros tratamentos terapêuticos para cuidar do seu animalzinho. E isso é ruim, de certa forma, porque faz eles passarem por procedimentos cirúrgicos muito mais dolorosos, muito mais invasivos e com maior gasto também em locais, e isso dificulta para pessoas, principalmente, que não têm muitas condições financeiras. Aqui, por exemplo, é uma cachorra que também teve que acabar fazendo uma castração, só que seria uma castração terapêutica, uma ovário-salpingectomia terapêutica. Por quê? Porque aqui também tem um acúmulo de pus. Então, isso acaba sendo uma cirurgia muito mais perigosa. Aqui é uma mastectomia numa cadela que tinha um tumor de mama, fazendo com que ela sinta muito mais dor. É um tipo de tratamento, né, cirúrgico bem perigosa também, porque ela, além dela estar com essa neoplasia, né, ela também pode desencadear problemas secundários, como citado anteriormente, fazendo com que ela corra risco de vida. Então, de qualquer forma, o contraceptivo injetável, ele não é indicado, uma vez que ele é usado indiscriminadamente. A venda também dele não tem todo um direcionamento do uso correto, e também, devido a todos esses fatores, a castração ela acaba sendo melhor nessas opções. Por quê? Porque além de ser, né, uma cirurgia
de que o animal ele vai precisar passar por exames antes, né, de ser escolhido todo o protocolo terapêutico da anestesia, para depois do procedimento cirúrgico, esse animal ele vai se recuperar em pelo menos 3 dias. Agora, o uso de contraceptivo injetável, além dele não garantir totalmente a inibição do cio, ele também pode trazer todos esses problemas. Então, em relação a custo-benefício, a castração ela é a mais indicada, embora que, mesmo sabendo que muitas famílias que não têm muitas condições financeiras, elas acabam como se fosse um investimento, além de poder tirar todas aquelas características reprodutivas indesejáveis que o contraceptivo injetável não realiza, como também a prevenção de piometra, neoplasias mamárias e garantindo o bem-estar do seu animalzinho. Esse é o grupo Pet Mama e nosso objetivo é sempre manter a sanidade dos animais e gerar essa conscientização em relação ao uso indevido de contraceptivo injetável, entre outras informações que logo mais a gente pode postar no nosso canal. Então, somos compostos pela professora Fabiola Damolin, o Vinícius, a Juliana, a Eduarda Goltinski, a Eduarda Dalmolin, Letícia, Rebeca e a Vitória. E muito obrigada pela atenção.